Estamos começando nossa série chamada Brasil, uma história não contada, começando nos anos 1500. Naquele tempo, a época do Brasil foi muito agitada. 22 de abril de 1500 é marcado como a data em que os portugueses chegaram do Brasil e colonizaram a região. Isso aconteceu na era do descobrimento, em que a América do Sul e o Novo Mundo começaram a ser descobertos. Naquela época, existia uma população indígena de 2,5 milhões de indígenas no território brasileiro. Um dos que mais se destacaram foi o Tupi-Guarani. Quando os portugueses chegaram no Brasil, eles destruíram a população indígena toda e os que sobraram se tornaram escravos. Mas como Portugal havia deixado o território brasileiro, a França e a Holanda começaram a brigar. Então a França, em 1530, invadiu o Rio de Janeiro e transformou o Rio de Janeiro no Rio Antártida, ou como eles chamavam, França Antártida. Mas um pouco mais tarde, os portugueses iriam voltar para o Brasil novamente e teve a Conceição dos Tamoios, que foi uma guerra em que os tamoios perderam tudo e começaram a ser escravizados. Cabo Frio, na época, era um porto muito bom no Brasil. Então, finalmente, algum tempo depois, em 1534, os portugueses iriam voltar novamente e expulsaram os franceses do Rio novamente. A França iria depois invadir o Maranhão e São Luís. Cabo Frio foi erguido em Cabo Frio o Forte de São Mateus para que fosse protegido todo o litoral fluminense. Mas algum tempo depois aconteceu que Portugal se uniu com a Espanha e deu na União Ibérica e começaram a dominar muito mais coisas. O Rio de Janeiro se tornou daqui a pouco a mais antiga cidade do Brasil e era uma capital que funcionava muito bem e trazia muito dinheiro para o Império. Mas depois a capital foi mudada para Salvador. Com a união de Portugal e a Espanha, o reino ficou ainda maior e muitas das nações inimigas da Espanha viraram nações inimigas de Portugal. Então, Portugal concentrou-se no trabalho indígena para cana-de-açúcar e tabaco. E então entrou os bandeirantes na história, já que o território ficou muito maior que a união da Espanha, Portugal poderia expandir ainda mais. Mas a capital não podia mais ser Salvador, porque Salvador não dava em nada. Então a capital foi mudada para o Rio de Janeiro. Ainda tem mais, mas em 1600 fica para o próximo episódio da nossa série. Na próxima terça-feira, novo episódio da nossa série.